E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, olha lá, pessoal, dando seguimento à aula, a parte 1 da aula de execução penal, hoje nós vamos finalizar a LEP, sempre naquela mesma pegada, os principais artigos, e os principais posicionamentos dos tribunais superiores. Então, sempre tomando a cautela de colocar aqui na tela para vocês aqueles artigos que serão imprescindíveis para a sua aprovação no concurso público, Então, olha lá, na aula passada, no finalzinho, a gente ficou de começar a estudar justamente o regime disciplinar diferenciado, que é o RDD. O RDD, pessoal, ele despenca nas provas de concurso público. Então, o artigo 52 da LEP, que traz as hipóteses de cabimento, ele é de memorização obrigatória para vocês. Então, veja que o 52, ele nos traz 3 hipóteses. A primeira delas, prática de fato definido como crime doloso e subversão da ordem e disciplina internas. Então, primeiro detalhe com relação a essa hipótese de cabimento, pessoal, não é qualquer crime doloso. Crime doloso que ocasione subversão da ordem e da disciplina internas. Sempre em prova, pessoal, eles trocam isso aqui. Eles colocam que também é cabível nos crimes culposos, ok? Eles invertem, aliás, ao invés de colocar crime, eles colocam contravenção penal, que na verdade não é crime, é uma hipótese de infração penal, Contravenção penal, ela é uma das hipóteses de infração penal. Crime é uma das hipóteses de manifestação também da infração penal. Então, contravenção penal não se aplica, crimes culposos também não se aplica o regime disciplinar diferenciado, mesmo que hipoteticamente eles pudessem ocasionar essa subversão da ordem e da disciplina internas, ok? A segunda hipótese de cabimento, pessoal, cuida de preso de alta periculosidade para a ordem e a segurança do estabelecimento penal. Veja, estabelecimento penal, tanto aquele local que é destinado para os presos provisórios, geralmente são as cadeias públicas, quanto os presídios propriamente ditos, que em sua maioria recebem os presos definitivos, ou na sociedade, independente da prática de algum fato concreto tipificado como crime doloso. Então veja, pessoal, aqui um detalhe. Na primeira hipótese de cabimento do RDD, a gente trabalha com o crime doloso e desde que esse crime doloso ocasione subversão da ordem e da disciplina internas. Nessa segunda hipótese de cabimento, ao contrário, não é exigido do preso qualquer prática criminosa, pelo simples fato dele ostentar alta periculosidade. Esse fato, por si só, ele já autorizaria a inserção desse preso no regime disciplinar diferenciado. Então, por exemplo, eu posso ter um traficante, veja que o tráfico ele é um crime que se consuma e que é praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça. Não é um crime violento, como se costuma dizer aqueles crimes como homicídio, lesão corporal, latrocínio. No entanto, nós sabemos que o tráfico ele atinge a coletividade de uma maneira muito efetiva, tendo em vista justamente que ele acarreta dependência química dos usuários, ele fortalece a economia dos traficantes, injeta esse dinheiro que deve ser lavado no país. Então veja que o impacto dele de forma coletiva é muito mais severo. No entanto, esse preso, quando ele pratica o crime de tráfico, ele não pratica crime com violência, com grave ameaça
E para esse tipo de preso, pessoal, é que o RDD ele criou essa segunda hipótese de cabimento. Então veja, ele é um preso de alta periculosidade, veja que não importa que ele tenha praticado qualquer crime depois que ele foi recolhido ao estabelecimento prisional. Então esse preso ele está lá, segregado no estabelecimento, mas ele ainda não praticou nada. O simples fato dele ser ele ser um grande traficante, ele ser membro integrante do PCC, isso por si só já autoriza a inclusão desse preso no RDD. Tudo bem? Então, na primeira hipótese, nós temos doloso, crime doloso, desde que ocasione subversão à ordem interna e disciplina, beleza. Segunda hipótese, não é necessária a prática de qualquer crime doloso, basta que o preso ostente periculosidade, tanto para a ordem e segurança do estabelecimento prisional, quanto para a sociedade. E por fim, pessoal, a terceira hipótese de cabimento, ela diz que é cabível o RDD quando existirem fundadas suspeitas de envolvimento no preso com a organização criminosa ou associação criminosa. Então veja que aqui, pessoal, é extremamente subjetivo, né? Fundadas suspeitas de envolvimento com organização criminosa ou associação criminosa. O que é uma fundada suspeita? Então isso dificulta muito a inclusão do preso no RDD na medida em que a decisão judicial que determina a inclusão desse preso no RDD, ela deve ser muito bem justificada, tendo em vista o grau de subjetividade dessa parte aqui, né, de fundadas suspeitas. Então veja que a Lei de Execução Penal, ela traz 3 hipóteses de cabimento, de memorização obrigatória de vocês, ok? Então, cabível o RDD, como o regime disciplinar diferenciado vai funcionar? Como que ele é regido? O que ele deve observar? Então, lá dentro do artigo 52, nós temos as características do RDD. Então, veja, nós temos uma duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Então, veja que eu posso ter sucessivas prorrogações do regime disciplinar diferenciado, desde que essas sucessivas prorrogações, essa soma total, ela não ultrapasse 1/6 da pena aplicada. Como que é feito esse cálculo escalonado de 1/6? Lembra que na parte 1 da aula eu disse para vocês, pena cumprida é pena extinta. Portanto, hipoteticamente, se ele cumpriu 15, aliás, se ele tem 15 a cumprir, ele cumpriu 13, né, e praticou um crime doloso que ocasionou subversão à ordem e à disciplina interna, ele vai ficar no RDD e o prazo de 1/6, que é, né, o limite máximo, ele vai incidir sobre 13 anos, justamente porque ele já cumpriu 3. Então, como ele cumpriu 3 anos, 3 anos de pena cumprida são 3 anos de pena extinta. Então, aí eu vou ter 1/6 que vai ser calculado em cima dos 13 anos remanescentes. Cumprir 360 dias nesse universo de 13 anos, nós vamos abater esse período e aí nós vamos calcular, aliás, nós vamos recalcular esse 1/6 de novo em cima da pena que resta a cumprir. Porque os 360 dias que foram cumpridos agora já são pena extinta. Eles não podem mais integrar para fins de cálculo para a inclusão do RDD. E assim sucessivamente com relação aos outros benefícios que nós vamos aprender também. Em prova, pessoal, sempre eles trocam, né? Ao invés de ser 360 dias, eles costumam colocar
365 dias que caracterizam um ano, e eles, ao invés de colocar 1/6 da pena aplicada, via de regra, eles sempre colocam 1/3 da pena aplicada. Então, a questão de prova, ela vem trazendo as características do RDD, e aí, quando se vincula os dias, ou se vincula a fração de pena que pode ser aplicada, eles trocam de 1/6 para 1/3 e de 360 dias para 365 dias. Tudo bem? Depois, nós temos segunda característica, recolhimento em cela individual, visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. Então, nós sempre trabalhamos com 2 pessoas, 2 horas. Esse sem contar as crianças, pessoal, significa dizer que não existe um número de crianças, né, para visitação. Mais de 2, 3, 4, 5 crianças podem visitar. Claro, desde que isso não subverta a organização do estabelecimento prisional. Mas, né, essas crianças, elas não são contabilizadas dentro desse limite de pessoas, ok? E aí a última característica é: o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Então, sobre as características do RDD, nós temos que ficar muito atentos, porque ele sempre trabalha com um prazo de 2. Então, 2 pessoas por no máximo 2 horas, banho de sol por no máximo 2 horas. Ok, pessoal? Então, essas são as características do RDD imprescindíveis para a memorização de vocês, tá? Então, veja, vimos quando é cabível o RDD, acabamos de ver as características do RDD e agora nós temos que entender como funciona a inclusão desse preso no RDD. Qual é o procedimento que deve ser observado para a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado? E aí, no artigo 54, nós temos as hipóteses, né? A formalidade, o procedimento para a inclusão do preso no RDD. Então, olha lá, a autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado, elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional ou outra autoridade administrativa. E aí o parágrafo 2º do 54, ele complementa: a decisão judicial sobre inclusão de preso em RDD será precedida, ou seja, será antecedida de manifestação do Ministério Público e da defesa do preso e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Então, veja, o diretor do estabelecimento prisional, que é aquela pessoa que está dentro da rotina do estabelecimento, ele, quando constata qualquer uma das hipóteses de cabimento do RDD, então, olha lá, prática de crime doloso que subverta a ordem e disciplina internas, se cuida de um preso de alta periculosidade para o estabelecimento prisional ou para a sociedade, e se for o caso de fundadas suspeitas de participação de determinado preso em um sistema de organizações criminosas ou associação criminosa. Constatadas uma dessas 3 hipóteses de cabimento, o diretor do estabelecimento prisional, o que ele vai fazer? Ele vai requerer ao juízo que está vinculado à execução daquela pena, né? E vai dizer: olha, o preso fulano de tal, ele incidiu numa das hipóteses de cabimento do RDD. O magistrado, quando recebe esse requerimento, ele encaminha para o Ministério Público, aquele promotor de justiça que vai atuar na vara de execução de pena. E aí o promotor, ele vai emitir um parecer no sentido de ser favorável ou desfavorável para a inclusão do preso no RDD. Consequentemente, pessoal,
qual é a premissa que nós criamos? Necessariamente precisamos de uma decisão judicial para incluir o preso no regime disciplinar diferenciado. Ou seja, o diretor do estabelecimento, acaso ele constate a necessidade de inclusão nesse preso no RDD, ele não pode automaticamente, sem autorização judicial, deixá-lo definitivamente lá no RDD. Dentro desse universo, constatada, uma das hipóteses de cabimento do RDD, o que o diretor do estabelecimento prisional ele pode fazer? Primeiro ponto, ele pode determinar o isolamento do preso em uma cela. Veja que isolamento do preso em cela não é solitária, que fica tudo escuro, Prender preso, colocar preso em local fechado sem iluminação alguma, isso é tortura. Mas ele pode ir para um isolamento em uma cela normal, só vai ficar separado dos demais presos. Ou ele pode até preventivamente inserir ele no RDD, durante aquele pequeno lapso temporal, porque nós trabalhamos num prazo de 15 dias, para que seja ratificada essa inclusão dele pelo diretor do estabelecimento prisional no RDD. Mas veja que isso tudo tem que passar por o crivo de uma decisão judicial, ok? Somente o magistrado ele vai manter e determinar o cumprimento desse prazo máximo de 360 dias. Somente o magistrado, o juiz da execução penal, é quem vai estabelecer essa determinação, ok? Então veja que afora o RDD, que é, de longe, a sanção disciplinar mais gravosa, o artigo 53 da LEP, ele nos trazem outras sanções disciplinares. Então a gente tem, primeira delas, a advertência verbal, segunda, repreensão, terceira, suspensão ou restrição de direitos, quarta, isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo. E aí, ao final, nós temos inclusão no regime disciplinar diferenciado. Do inciso 1º ao inciso 4º, o diretor do estabelecimento prisional ou outra autoridade administrativa poderão aplicar a sanção para esse preso sem o crivo judicial. Ou seja, o preso ele vai receber essa sanção e não é necessário que essa determinação seja emanada, seja prolatada pelo juiz da execução penal. O próprio diretor do estabelecimento prisional, ele vai poder determinar essa aplicação dessa sanção. Claro que aqui, na aula passada, na parte 1, nós estudamos que a prática de qualquer medida restritiva com relação aos direitos do preso, ela é precedida, ou seja, antecipada por um procedimento administrativo disciplinar, em que o preso ele vai ser assistido por um defensor constituído ou pelo defensor público para lhe serem resguardadas o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então veja que, embora do inciso 1 ao 4º não seja necessária uma decisão judicial para aplicar a sanção, ou seja, o diretor do estabelecimento ele pode tomar essa decisão ela deverá observar o exercício do contraditório e da ampla defesa do preso no procedimento administrativo disciplinar. Se, eventualmente, o diretor do estabelecimento prisional ele insere esse preso, ele aplica uma dessas sanções do 1 ao 4 para o preso sem esse procedimento administrativo disciplinar, essa sanção ela será nula, ok? Então, muita atenção para esse detalhe. E aí nós temos justamente o artigo 54 que nos traz essa informação. Então, ele diz, olha, as sanções do inciso 1 ao 4º, a gente aplica
né, o próprio diretor do estabelecimento prisional, ele vai poder aplicar, né? No entanto, para a RDD, que é o inciso 5º, para o RDD, que é o inciso 5º, precisamos de decisão judicial. Qualquer magistrado? Não, o magistrado que é responsável pelo acompanhamento dos processos de execução de pena. Ok? Tudo bem, pessoal? Sempre cai em prova essa questão com relação ao RDD. Se o diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa pode proferir, né, sem passar pelo crivo judicial. Falso. Somente juiz pode determinar o RDD, ok? Então veja que sobre RDD, as partes mais importantes nós já vimos. Então vimos as hipóteses de cabimento, vimos como se dá o processamento do RDD e vimos que quem pode, afinal de contas, decretar a inserção do preso no RDD, ok? Com relação ao procedimento disciplinar que eu falei para vocês, ou seja, no caso do inciso 1 ao 4º, quando o diretor do estabelecimento prisional, ele vai proferir a decisão em qualquer uma dessas sanções, nesse caso nós precisamos observar o procedimento disciplinar, que justamente vem regulado pelo artigo 59 da LEP. Então veja, pessoal, que ao longo dessa aula e da aula passada, a gente vem mapeando pelo grau de importância de cobrança do tema nas provas de vocês. Então todos esses artigos que nós estamos vendo aqui, eles são imprescindíveis para a sua aprovação. Necessariamente são os mais importantes. Então, poxa, professora, de repente, se eu estudar só os artigos que nós estamos vendo na aula, isso vai me satisfazer nas provas? Isso vai ser suficiente? Vai ser suficiente. O que nós estamos estudando aqui é exatamente aquilo que você necessita e que será cobrado na sua prova, tá? Então veja, voltando aqui, que no 59 nós temos que deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, assegurado o direito de defesa, que é justamente o quê? O exercício do contraditório e da ampla defesa pelo preso. Detalhe, o fato dele sozinho participar da defesa dele, ele vai ser ouvido no PAD, no procedimento administrativo disciplinar. Ele vai participar das oitivas das testemunhas do PAD dele. Isso é exercício de ampla defesa e contraditório? Não, pessoal. Ele precisa estar assistido por defensor público ou defensor constituído, ok? O simples fato do preso participar do PAD por si só não garante o exercício do direito de defesa, ok? Então, muita atenção para esse detalhe. O que mais que nós temos com relação às sanções que é importante que será cobrado na prova de vocês? Nós temos lá no artigo 60, com relação ao RDD, né? E a questão do isolamento enquanto medidas preventivas. Veja que até agora, né, o regime disciplinar diferenciado, ele é concedido, né? Concedido não, aliás, ele é aplicado àquele que comete uma infração dentro do estabelecimento prisional. E veja que sempre mediante o crivo judicial. O RDD é a única sanção disciplinar que ela é consubstanciada a partir de uma decisão judicial. Agora veja que muitas vezes, pessoal, a inclusão no regime disciplinar diferenciado ou o isolamento preventivo, ele vai ter que ser uma medida muito célere, de modo, gente, que esperar uma autorização judicial de maneira nenhuma vai se mostrar uma medida efetiva. Então, por exemplo, vamos pegar uma rebelião no estabelecimento prisional. A pessoa, o preso, matou 10 pessoas naquele confinamento ali, digamos assim, que é como se fosse um verdadeiro confinamento os estabelecimentos prisionais. Então, ali naquela cela,
ou naquela determinada área de convivência comum, o preso matou 10 detentos, né, 10 outros presos. Então veja que se esse preso ele vai aguardar, ou se ele for aguardar uma autorização judicial, uma decisão judicial determinando a sua inclusão no RDD, ou até mesmo o seu isolamento, que pode ser uma medida que se conceda, que se tome um pouco antes da inclusão no RDD, veja que essa medida ela vai se mostrar ineficaz, né? Provavelmente esse preso ele vai ser linchado pelos outros presos ou alguma outra coisa ainda, alguma outra violação, alguma prática de outros crimes, outros homicídios, outras lesões corporais podem vir a ocorrer em virtude justamente dessas faltas graves que foram praticadas pelo preso e que nesse caso, né, se consubstanciaram na forma de homicídios. Então, muitas vezes, como no caso do artigo 60, é permitida, né, uma medida preventiva de isolamento e de inclusão no RDD. Então é exatamente isso o que o artigo 60 ele nos traz. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no RDD, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no RDD será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Então veja que naquele nosso exemplo, constatei o preso ali ocasionando subversão à ordem, ele praticou vários homicídios, o que a gente vai fazer? O que o diretor do estabelecimento prisional ele vai fazer? Naturalmente que ele vai incluir ali, aplicar um isolamento preventivo desse preso. Então, pessoal, na verdade, essa medida depois, no segundo momento, ela vai passar pelo crivo do Poder Judiciário. Então, a autoridade judiciária, o magistrado, ele vai ratificar, então ele vai dizer o que? Olha, realmente constato que houve a subversão da ordem pública, de maneira que mantenho, né, o isolamento preventivo desse preso, que agora se torna definitivo e determino a sua inclusão no RDD. Então veja que o diretor do estabelecimento prisional, ele não vai poder aplicar o RDD, ele não pode. Mas preventivamente ele vai... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Eu estou aqui para te convidar para fazer nossa isolada das legislações extravagantes com a nossa grande professora aqui, professora Laila, professora do LAC Concursos. Seja muito bem-vinda, professora aqui do LAC. A professora está atualizando todas as legislações extravagantes. Ela tem uma agenda regular aqui no LAC Concursos. Então, se você aí se interessou, você quer fazer as legislações extravagantes com a professora Laila, são diversas leis, todas as legislações extravagantes, a professora está gravando continuamente aqui no LAC Concursos. É o seguinte, olha só, apenas R$50 você terá direito a todas as legislações extravagantes da professora Laila, por um prazo de acesso por 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, durante esse período, todas as atualizações do site da professora Laila você terá direito aí a custo zero, mas dentro do prazo de 60 dias, ok? Bacana, então convido vocês a conhecerem o LAC Concursos, um site de videoaulas aí 100% focado para concursos, ok? Espero vocês, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau! Clique lá